Oi, amados. Vocês sabiam que ouvir é mais importante que ver e falar? O bebê, quando está na barriga da mãe, ele ouve, embora ele não veja e nem fale, mas ele ouve. E ao nascer, ele é capaz de identificar as vozes familiares. Ele é capaz de identificar a voz da mãe, a voz do pai. Embora o ver é limitado, ele enxerga embaçado, enxerga preto e branco. A visão ela demora aí 2 anos para amadurecer. Lá no 2º mês de vida, o bebê vai enxergar a cor vermelha. Mas o ouvido ele amadurece mais rápido. E o falar é bem mais para frente. Para o bebê falar, primeiro ele tem que ouvir e observar, e depois vem o falar. Por isso que muitos surdos, embora não tenham problemas nas cordas vocais, eles não falam, porque eles não ouvem. Então, eles têm essa dificuldade de falar por não ouvir. Então, o que nós temos ouvido? Tem sido edificante no nosso dia a dia? O que temos ouvido? É fofoca? É desastre? É o quê? É o que edifica? É o que nos aproxima de Deus? O que nós temos ouvido? Quem nós procuramos para nos ouvir, para nos aconselhar? Né? Muitas das vezes a gente se procurarmos a pessoa errada, ficamos pior do que já estamos. Então, para procurar um conselho de alguém, ouvir alguém, nós precisamos olhar o resultado daquela pessoa. Não é porque aquela pessoa é carismática, uma boa pessoa, uma excelente amiga, que ela é uma excelente conselheira. E muitas das vezes ela é até uma excelente conselheira para uma determinada área, mas para outra não. Então temos que analisar esse resultado. Vou ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com as conversinhas paralelas, fofoquinhas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Lembra que eu falei que ouvir é mais importante que ver e falar? Nós não vemos Deus, mas podemos ouvir Deus, né? De diversas maneiras, porque Deus ele não é limitado, ele é ilimitado, ele se apresenta de diversas maneiras. Então, que possamos ouvir mais o Senhor, obedecer, né? Prestar atenção naquilo que estamos ouvindo, se não edifica, não ouve. Que possamos ouvir também aquele que nos magoou. Exemplo, lá no Éden, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia de Adão e Eva, sabia que eles tinham feito besteira. Mas quando ele vem passear no jardim, Adão se esconde, ele dá a oportunidade deles falarem o que aconteceu. Né? Adão fala, Adão acusa Eva e ele ouve o que Eva tem a dizer, só que Deus não ouve a serpente. Deus ouve Adão, Deus ouve Eva, mas a serpente não. Quantas vezes a gente tem ouvido o mal, ouvido o que o inimigo tem falado, o que a pessoa usada pelo inimigo tem falado, mas não temos ouvido nossos filhos, não temos ouvido o nosso cônjuge. Então, mesmo se estivermos magoados, né, o diálogo ele é muito importante. Que possamos ouvir as pessoas, falar menos, ouvir mais, processar, prestar atenção naquilo que estamos ouvindo, estamos pensando, estamos falando, se isso está alinhado com o que o Senhor tem para a nossa vida, o que está por detrás daquilo que ouvimos. Porque muitas das vezes vem alguém nos falar algo que parece ser bom, mas a intenção daquela pessoa é algo ruim. Exemplo, lá quando Maria derramou o perfume aos pés de Jesus.
Judas falou, por que não vende e dá aos pobres? Parecia ser bom, né? Vender aquele perfume e cuidar do pobre. E Jesus respondeu, o pobre sempre terás convosco, mas eu não. Judas era um ladrão. Então, aparentemente, a fala dele era boa, mas não era. Na verdade, o ato de Maria que era bom. Então, que possamos ter essa sabedoria, esse discernimento. Quando alguém nos vier contar algo, porque fulana falou isso, ciclana, porque não sei o que, com aquela cara de inocente, mas por detrás só quer causar inferno. Vem como se fosse boazinha, quisesse nos alertar, mas na verdade não é isso. Então, que possamos ter esse discernimento e não dar ouvido a Satanás, não dar ouvido ao mal. E sim ouvir nossos amigos, ouvir nossos entes queridos, independente do momento, porque o diálogo ele pode muitas coisas. E que possamos ouvir a voz de Deus sempre. E também agradeço a vocês por estarem me ouvindo. Que o Senhor possa nos capacitar, nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo tipo de mal. E que possamos sempre buscar esse discernimento, essa sabedoria, né? E sermos agentes de transformação. Deus nos chama para ser rio e não lago. Então, que jamais as bênçãos do Senhor possam ficar acumuladas em nossa vida. Isso que o lago faz. Mas o rio não, ele leva fontes de água viva. Então, que possamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida, absorver e sermos transformados. Se hoje nós não somos melhores do que ontem, tem algo de errado. Né? Se hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu pude fazer isso um dia? Sinal que você está no caminho certo. Que hoje você é melhor do que ontem. Então, cuidado com o que você está ouvindo, quem você está ouvindo, textos fora de contextos. Cuidado, tá? Muito obrigada. Tchau.